Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão seguia e cumprimentou. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. E hoje, de uma maneira muito especial, meu coração se enche de alegria por trazer a pregação desse Evangelho, que fala de 2 grandes milagres, de 2 grandes sinais, mas fala também de 2 grandes atos de fé. E é sobre esses atos de fé que eu queria hoje partilhar com vocês. Todo lugar que Jesus estava, ele atraía sempre uma grande multidão. As pessoas se reuniam junto dele. Muitos queriam ouvir o que ele tinha para ensinar. Muitos que estavam doentes, muitos que precisavam de uma resposta, iam ao seu encontro. E nesse dia, 2 pessoas muito especiais
que entram na história para confirmar o poder de Deus, mas para confirmar esse grande sinal de fé. O primeiro personagem é Jairo. Jairo era um homem importante, um dos chefes da sinagoga, e sua filhinha estava doente, quase morta. E Jairo, então, ele que com certeza já tinha ouvido falar dos grandes milagres que o Senhor realizava, ele vai ao encontro de Jesus. E Jairo, sendo um homem poderoso, ele se esvaziou de todo o poder que ele tinha, do seu status, ele se esvaziou de tudo. E no ato de grande amor pela sua filha, quando ele vê Jesus, ele cai aos seus pés e pede com insistência pela cura da sua filha. Marcos faz questão de narrar esse sinal de humildade de Jairo. Ele cai aos pés do Senhor. E esse cair aos pés do Senhor é dizer: Senhor, eu não tenho outra saída. Eu não tenho outra solução. Eu estou nas suas mãos. Eu dependo do Senhor. Salva minha filha. E esse gesto tocou tanto o coração de Jesus, que Jesus toma imediatamente a iniciativa de dar atenção para Jairo e de ir na sua casa e curar e restaurar a saúde e a vida da sua filha. Então, Jesus começa a acompanhar Jairo e mais uma vez, uma grande multidão estava ali o comprimindo, o apertando. Todos queriam estar perto de Jesus. Mas dentre todas essas pessoas, surge uma segunda personagem. A mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. A mulher que já tinha gasto tudo que tinha com os médicos. E cada dia a sua doença, o seu problema piorava mais. E assim como Jairo, aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres de Jesus. E ela então toma uma decisão. Hoje eu vou ser curada. Assim como muitas pessoas já foram curadas por Jesus, hoje eu vou ser curada. E aquela mulher, ela acreditou tanto, a sua fé foi tão grande, que ela não desejou que Jesus a tocasse, ela não queria atrair a atenção de Jesus. Mas ela pensou: se eu ao menos tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. E aquela mulher então, ela vai entrando no meio da multidão, aquela multidão que comprimia Jesus. Aquela mulher, ela vai entrando ali naquele meio, ela vai pedindo licença, ela vai empurrando um, empurrando o outro, até que ela está perto de Jesus. E ela toma a decisão de tocar na sua veste, na orla do seu manto. E quando ela tem esse gesto de fé, aquela mulher fica imediatamente curada. E é algo, irmãos, que nós temos que meditar muito. Porque veja bem, quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus percebe. Tanto é que ele para e pergunta: quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Os discípulos falam: Senhor, todos estão te comprimindo. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus vai dizer então: alguém me tocou, porque de mim saiu força, de mim saiu virtude. E aquela mulher então, ela com medo tremendo, mas tendo a certeza que estava curada, mais uma vez o evangelista Marcos vai dizer: aquela mulher, ela cai aos pés de Jesus e lhe conta toda a verdade. E Jesus, olhando para aquela mulher, diz: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Meus irmãos, nós precisamos observar muito essa cena, porque aquela mulher, ela não estava empurrando Jesus. Aquela mulher, ela não estava somente perto ali de Jesus. Aquela mulher tocou em Jesus com fé, de uma maneira que muitos daquela multidão não tocaram. Porque Jesus sentiu o ato de fé daquela mulher.
E Jesus viu que aquela mulher não estava ali por acaso. Havia um propósito. Havia uma determinação de fé naquela mulher que a fez tocar em Jesus e crer que bastava para ela ser curada. E isso nós devemos colocar no coração, por quê? Porque o nosso milagre, a nossa resposta, depende da maneira que nós vamos ao encontro do Senhor. E veja bem o que Jesus fala para aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. É Jesus dizendo para ela: você só foi curada porque você teve fé, porque você teve ousadia, porque você não colocou limites, porque você chegou diante de mim com a certeza que eu podia te curar. E é a fé, irmãos, é a fé que realiza milagres e que traz à existência aquilo que ainda não existia. E aí, enquanto Jesus estava conversando com aquela mulher, as pessoas que trabalhavam com Jairo chegam e dizem: não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha acaba de morrer. Mas Jesus fala com Jairo: não tenha medo, basta ter fé. Eu queria convidar você para tomar posse dessa palavra hoje. Não tenha medo, basta ter fé. Troca o seu medo, meu irmão, troca o seu medo, minha irmã, pela fé. Jesus então chama Pedro, Tiago e João e vai à casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, todos estavam chorando. Mas Jesus vai dizer: a criança não morreu, mas ela está dormindo. As pessoas começaram a caçoar, a zombar de Jesus, e ele pede, manda que todos saiam. E ficou somente os pais da menina e os 3 discípulos. Eles vão então no quarto. Jesus pega a mão daquela menina e ordena: menina, levanta-te. Imediatamente, aquela menina se levanta e começa a andar. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da vida. E basta uma palavra do Senhor para que a vida possa renascer. Basta uma ordem do Senhor para que a morte seja vencida. E Jesus então, Ele traz a vida de volta para aquela menina. E Ele traz a alegria de volta para aquela família. Por causa da fé de um pai, por causa da humildade de um pai que se lança, que se prostra aos pés de Jesus e clama pela sua filha. É essa fé, irmãos, que nós precisamos. Essa fé que não tem limite, essa fé de Jairo, essa fé daquela mulher que sofria dessa hemorragia. A fé que não coloca limites, a fé que não coloca barreiras, mas a fé que acredita, a fé que nos impulsiona a ir ao encontro de Jesus, a nos prostrar diante dele, a nos humilharmos diante dele, clamando a sua bênção, clamando o seu milagre, clamando a sua resposta. É assim que nós devemos estar. É assim que nós devemos viver, e é assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Sem falsidade, sem mentira, mas com a verdade estampada no nosso coração. E não precisamos ter medo, nós podemos ir ao encontro do Senhor, ir com o coração aberto, clamar a Ele, e a fé, ela toca o coração do Senhor. A humildade, ela toca o coração do Senhor. Muitos que estavam ali próximos de Jesus não receberam milagres. Mas esses 2 personagens nos dão um exemplo que é necessário confiar, que é necessário acreditar e que é necessário, para que o milagre aconteça, que nós façamos a nossa parte. Porque Jairo foi ao encontro de Jesus. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus. E quando viram Jesus, eles tomaram a iniciativa. Então não desista, seja fiel, lute até o fim, pela sua bênção, pela sua família, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é com cada um de nós. E um fato muito interessante nos mostra nesses 2 milagres. Aquela criança, ela tinha 12 anos, e aquela mulher sofria dessa hemorragia
há 12 anos. E sabe o que isso quer dizer para nós? Que o Senhor, Ele age no tempo certo, no momento certo, mas que o agir de Deus, Ele vai de encontro à ação que nós temos, ao propósito que nós temos de buscá-lo e de clamar a sua resposta e de clamar os seus milagres. Aquela criança tinha 12 anos, aquela mulher sofria 12 anos, e no mesmo dia, a graça de Deus e o poder do Senhor Jesus se manifestou milagrosamente, devolvendo a vida para aquela criança e devolvendo a vida para aquela mulher que foi liberta daquela doença. Meus irmãos, os milagres não acabaram. Jesus é o mesmo, Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas a verdade é o que tem mudado, é a nossa falta de fé. Nós precisamos trabalhar muito a nossa fé, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias que a nossa fé cresça, que Ele aumente a nossa fé, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos confiar nele de verdade. Quando nós pedirmos algo ao Senhor, não pode haver dúvida, não pode haver medo no nosso coração. A nossa oração não pode ser uma oração de dúvida. O nosso tocar no Senhor não pode ser esse tocar de dizer assim: eu vou tocar, mas eu não sei se Ele vai me responder. Eu vou rezar, mas eu não sei se Ele vai me responder. Não. A nossa fé tem que ter essa certeza das coisas que nós ainda não vemos. E quando nós nos colocamos em oração, nós estamos clamando ao Deus que tudo pode. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nessa terça-feira, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por esses 2 milagres, pelo exemplo desses 2 personagens da Sagrada Escritura. E que nós, Senhor, possamos nos espelhar nessas atitudes de fé para irmos ao encontro do Senhor. Que possamos nos revestir da fé, que possamos nos revestir de humildade, para ir ao Senhor com o coração aberto, para irmos ao seu encontro com uma fé verdadeira, com uma fé expectante, com a fé que nos dá a certeza que nós estamos clamando e pedindo ao nosso Deus, ao Senhor que pode todas as coisas. Sim, Senhor, eu clamo para a minha vida e para a vida de cada pessoa que está comigo nesse momento. Nós estamos reunidos em seu nome. E eu te peço, Senhor, que a sua bênção possa chegar. E que pelo poder do Espírito Santo, nós possamos renovar a nossa fé nesse dia. Renovar a nossa aliança, a nossa confiança no Senhor. E ir ao seu encontro, e nos prostrar aos seus pés, e tocar no Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.